Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos começar esse vídeo com uma reflexão da Bíblia. Por que não começar com a palavra do Senhor? Tem muitos dias que eu não faço vídeo, estou me tratando, emocionalmente estou bem dodóizinha, me tratando, tomando remedinhos, fazendo caminhada, fazendo exercícios e esperando no Senhor. Acho que tem mais de 10 dias que eu não faço vídeo, mas jamais a nossa fé é abalada e jamais deixamos de nos prostrar diante do Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o meu Criador, o meu Deus a quem eu me prostro desde minha infância. Vamos lá? Filipenses, capítulo 1, diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Muito séria, né? Essa é a reflexão da meditação hoje, que chegou no meu aplicativo da Bíblia nesta manhã para mim. Filipenses 1. Queria também ler para vocês Gálatas 6:9, que é um versículo bem conhecido nosso, que diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O desânimo é a batalha da mente todos os dias na nossa vida. Não é porque nós somos crentes, né? Porque a gente é crente desde pequenininho, né? Porque a gente frequenta alguma igreja, que a batalha da mente não seja travada todos os dias. O inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, ele não quer ver nossa mente bem. Então ele usa de todos os ataques e os mais terríveis possíveis para ver se ele te abate e faz você parar. Eu estou parada já tem uns 10 dias sem fazer vídeos, mas os joelhos estão no chão. Estamos no monte, estamos orando, estamos cuidando da nossa saúde, estamos fazendo caminhada, estamos chorando, porque chorar aos pés do Senhor é cura, é remédio para as nossas almas. E assim nós vamos seguindo em frente, levando avante o Evangelho de Cristo. Há mais de 4 anos aqui nesse canal, falando que só Jesus Cristo salva. Este vídeo é sobre seitas, como os outros também, mas hoje nós vamos fazer uma abordagem muito boa, muito diferente do que nós encontramos aqui nas redes sociais. As redes sociais estão para ser banidas, cerceadas, dominadas pelo governo. Então já foi anunciado ontem mesmo, né? Estamos por uma canetada aí do judiciário para que as nossas redes sociais sejam limitadas. Se esse for o último vídeo do canal, então, se isso vier a acontecer, e o grande lá de cima, né, daqui do Brasil, que se acha muito grande, que Deus vai abater. Se o grande lá de cima assinar que vai restringir as redes sociais e dominar as redes sociais, eu e você não teremos mais voz. Então, enquanto temos voz e temos fôlego de vida, estamos aqui para falar. Você já ouviu dizer sobre perfeccionismo coercitivo? Eu mesmo nem sei falar essas coisas assim. Eu tive que anotar, fazer um rascunho para mim poder falar para vocês. O perfeccionismo coercitivo é muito usado pelas seitas. É uma ferramenta usada para destruir a sua autoestima e criar a dependência sua nessa seita. Só a organização tem a solução para tudo, para a sua miséria espiritual. Só lá que tem a solução. A perfeição tem como objetivo destruir a sua mente. Você tenta fazer o seu melhor, você se frustra, tenta de novo, e isso te faz virar, criar e crer e viver num círculo como um escravo. A ciência já entendeu isso. Estudos mostram que o perfeccionismo extremo está ligado à depressão, à ansiedade, até a idealização suicida. Seitas são coisas sérias. Você acha que as seitas começaram agora? O perfeccionismo coercitivo é coisa da moda? É do ano de 2025? Começou agora? Acompanhe. Veja de onde vem e de que século começou
essa história de seitas e como eles dominam a mente da pessoa que está dentro de uma seita. Assista. Você já sentiu que por mais que se esforce dentro da sua religião, ainda assim nunca é o suficiente? Que Deus sempre parece querer mais de você? Essa sensação não é coincidência, é uma tática, é engenharia psicológica. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco hoje. Seitas de controle coercitivo impõem perfeição como objetivo. Mas aqui está o truque. Essa perfeição, ela nunca é alcançável. Você se sente pequeno, frustrado, inútil. E quanto mais falha, mais você se culpa. E quanto mais se culpa, mais você se entrega. A promessa de ser digno vira uma armadilha. Uma maratona eterna em que você corre, mas nunca chega. Estude mais, pregue mais, seja mais humilde, mais puro, mais obediente. É o tempo todo. Eles te afogam em tarefas, revistas, vídeos, reuniões, orações, listas, obrigações. Ocupe a mente, controle o corpo, apague a identidade. Porque uma mente exausta não questiona, só obedece. O nome disso é perfeccionismo coercitivo, uma ferramenta usada para destruir a sua autoestima e criar dependência. Você se sente indigno e só a organização tem a solução para a sua miséria espiritual. Mas a verdade foi ela mesma quem te colocou nesse buraco. A ciência já entendeu isso. Estudos mostram que o perfeccionismo extremo está ligado à depressão, ansiedade e até ideação suicida. E grupos manipuladores se aproveitam disso para manter você dentro, preso, produtivo, obediente. Você acha que está fracassando com Deus, mas na verdade está sendo controlado por homens. Perfeição não é sinônimo de fé, e falhar não é sinônimo de perdição. Você não foi criado para viver tentando alcançar um alvo que se move o tempo todo. Você tem valor, mesmo com dúvidas, mesmo com falhas, mesmo longe de uma seita. Respire, recomece. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser livre. Viram só? Quando eu tinha 16, 17 anos, eu já tinha todo o acesso aos livros da Ellen White e ao espírito de profecia que ela diz ter recebido de Deus. Ela falou que viu que Deus me mostrou que o anjo assistente que acompanhava ela geralmente possuía o corpo dela e ela ficava sem respirar em transe por mais de 3 horas sem respirar, segurando o livro. Dali vieram mais de 2.000 visões e escritos que você, que é adventista, segue e obedece. Quem está dentro de uma seita está sob um domínio de um anjo, de um assistente, de um demônio, de um diabo, que está ali disfarçadamente fazendo as doutrinas e te mantendo escravo. Assim como o Tiago disse, o Tiago é excelente, didático, maravilhoso. Um irmão em Cristo que nós conhecemos já está convidado, vai estar aqui no canal no final de junho. O irmão Tiago, deste canal que falou aí para vocês agora, que eu vou deixar a descrição aqui do Instagram dele, porque vocês sigam, tá? Ele tem vídeos incríveis falando a respeito da seita da torre, do qual ele foi. O Tiago foi testemunho de Jeová, foi líder da testemunha de Jeová, então ele fala de uma forma geral sobre o que é seitas. E agora, em junho, se Deus quiser, estaremos juntos, ele vai estar aqui no canal contando pra gente e a gente vai bater um papo bem bacana. Queridos, as seitas são antigas, a seita tem como objetivo ocupar a sua mente, controlar o seu corpo, porque ela também tem uma dieta, toda seita tem uma dieta própria, tá bom? A Ellen White falou que viu um anjo voando pelo meio do céu, era um daqueles 3 anjos da tríplice mensagem angélica de Apocalipse, que não tem nada a ver com reforma de saúde e nem dieta. Mas Ellen White viu e eu li e obedeci 37 anos. Ela viu que a reforma de saúde e o regime alimentar e o cuidar da saúde e o exercício físico, não. O cuidar da saúde e o vegetarianismo. Até que exercício ela não pegou muito no pé, não. Mas ser reformista, fazer uma reforma na saúde, ser vegetariano radical,
radical. É uma mensagem tão importante que ela viu que aquela mensagem veio daquele anjo que voava pelo meio do céu e era uma mensagem de suma importância. Assim como o braço é ligado à mão direita, esta mensagem era importante para nós, os adventistas. Então todos nós deveríamos nos tornar vegetarianos e eu fui para essa dieta. Fiquei louca, fiquei 2 anos fazendo essa dieta. Eu contei isso aqui num vídeo. O vídeo se chama Por que eu fui morar no meio do mato, parte 1, e eu tenho também a parte 2. E eu vou contar para vocês como a gente passou fome, passou necessidades, como a gente passou privações, porque toda seita tem uma dieta ou tem alguém que recebeu uma revelação da dieta. Pausa. Eu não estou aqui dizendo para você que você não tem que cuidar da sua saúde. Eu não estou dizendo aqui para você que se você for vegetariano por opção sua, tá? Cuide, vai no nutricionista e veja se você não precisa das proteínas da carne. Nem todo vegetarianismo faz bem para cada corpo. Cada pessoa, cada humano é diferente do outro. Eu tenho relatos aqui no canal, no meu WhatsApp, de pessoas que morreram ou estão com anemia profunda, negando comer carne para obedecer a Ellen White. Tem uma senhora no canto do Brasil, que eu não posso revelar o nome, que está à beira da morte, está só pele e osso. E de vez em quando, para ela sentir um pouquinho de força, ela come um pedacinho de carne. Chegou para mim um relato essa semana de um parente que está desesperado por essa adventista fanática. Assim eu também fui. Eu só tinha 18 anos. Eu li conselhos sobre regime alimentar. Toda seita faz umas dietas ou induz que você faz dietas também para você se tornar mais santo, mais puro, mais cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus descer sobre você ou para Deus vir até aquele local e encontrar só aqueles que estão buscando santidade e perfeccionismo coercitivo. Ele controla a sua mente, ele controla o seu corpo e ele te exige. Estude mais a Bíblia, estude mais os livros, todos os livros e literaturas que nós recebemos em espírito, tudo que é de literatura, tudo que é de livro que o Senhor está dando para nós, vocês têm que ler. Isso é coisa de seita. Todas as seitas têm seus livros próprios que são induzidos aos membros lerem. Reforma de saúde, vegetarianismo e livros próprios. Vai guardando as informações. Pregue mais, seja mais humilde, seja mais puro, seja mais obediente, seja mais santo. Exigências em cima de exigências. Uma mente exausta nem questiona. Está tão cansado que a gente nem questiona. A gente nem sabe o que a gente está fazendo. A gente só está obedecendo e correndo atrás de ser santo, 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 pagando preço, se arrependendo, chorando, se arrependendo e buscando uma santidade. Uma mente tão exausta que nem questiona, só obedece, se sente dependente daquele grupo e das exigências daquele grupo que você frequenta. E aí, você sabe o que é fake news? Fake news é um termo usado de pouco tempo pra cá, virou modinha, né? Todo mundo que fala alguma coisa que não é verdade, é fake news do fulano, é fake news do ciclano. Sabia que tem fake news espiritual também? Acompanhe. Hoje em dia, todo mundo fala sobre fake news, mentiras cuidadosamente fabricadas, versões distorcidas da realidade para manipular mentes e controlar massas. Mas será mesmo que isso começou agora, na era das redes sociais? Claro que não. As seitas religiosas já dominavam a arte da fake news muito antes do termo existir. O que são fake news? Fake news são mentiras disfarçadas de verdade, narrativas fabricadas com aparência de credibilidade, mas com o objetivo de controlar, desinformar e proteger interesses. Hoje, elas são usadas em disputas políticas, mas nas seitas elas são doutrina, são parte do sistema. E o público-alvo são os fiéis que acreditam estar sendo guiados aí pela verdade absoluta. A Torre é um ótimo exemplo. Eles anunciaram o fim do mundo em 1914, depois em 25, depois aqueles rumores fortíssimos em 1975, mentiram, fracassaram e depois reformularam a história como se nunca tivessem dito aquilo. Ou melhor, disseram que os irmãos entenderam errado. Fake news doutrinária. Você faz a profecia, ela falha e você culpa o povo por não ter discernimento espiritual. Isso é desinformação
programada. E mais, eles escondem seu passado, apagam publicações antigas, reescrevem o que disseram, manipulam datas, fatos, interpretações. E depois dizem que Deus está refinando o entendimento. É como se a verdade fosse uma argila que eles moldam conforme a conveniência. E isso, meu amigo, é exatamente o que se chama hoje de fake news. E quando alguém percebe a farsa e sai, recebe um novo rótulo: apóstata, mentiroso, influência satânica. Isso é outro tipo de fake news. Desacreditar quem denuncia. Criar um personagem falso do inimigo da fé, para evitar que os demais também despertem. Eles não combatem os argumentos, eles combatem as reputações. Fake news tem esse nome porque alguém teve a coragem de dar nome ao que sempre foi feito nas sombras. E agora está na hora também de fazer o mesmo com a manipulação religiosa. Não é nova luz, é desinformação. Não é ajuste doutrinário, é revisão para acobertar erros. E não é o povo entendeu errado, é mentira institucionalizada. Se a sociedade já está aprendendo a combater as fake news políticas, já passou da hora de expor também as fake news espirituais. Porque enquanto muitos lutam contra o discurso manipulado nas redes, milhões ainda vivem presos ao script manipulado de uma fé que mente com cara de verdade. Pois é, existe fake news espiritual também. Eu participei de uma fake news espiritual. Chamava-se Igreja Adventista do Sétimo Dia, a seita da qual eu fui liberta para a honra e glória do Senhor. Agora, dia 11 de junho, faz 14 anos que eu fui liberta dessa seita, graças a Deus. Eu, meu esposo e as minhas filhas estão libertos servindo ao Senhor. Graças a Deus saímos desta seita há 14 anos já. Só que eu sou a ouvidoria. Eu sou parte das pessoas que ouvem. Tá? Assim como o irmão Rodrigo Custódio, Wagner Olmos, a Bianca está fazendo um excelente trabalho também. Muitas pessoas têm procurado a Bianca depois que ela testemunhou a libertação dela. E eu sei de muitos canais dos irmãos que cuidam de outros irmãos que estão saindo da seita agora em desespero total. Quando você vê que você estava dentro de uma seita, que você vai para as escrituras e aquilo não está batendo totalmente com as escrituras, e eles misturam um monte de profecia dentro do que eles estão recebendo de Deus, é assim, o líder começa a receber revelação de Deus. E aquelas revelações só ele está recebendo. Aí geralmente a família dele toda se beneficia, ele recebe aquelas revelações e ele passa para o grupo de fanáticos, no caso que éramos nós, a igreja. Ellen White errou. Ela estava no grupo de Guilherme Miller, que marcou a data da volta de Jesus na Terra errado por várias vezes. Na terceira vez, Ellen White deu um basta. Guilherme Miller voltou para a igreja dele, ficou bem quietinho. Isso eu já falei várias e várias vezes, vamos repetir. Ellen White foi para um canto, recebeu novas revelações, o anjo assistente começou a baixar nela e ela criou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que a Ellen White era metodista, ela não guardava sábado. Só que do lado dela, quem viu o vídeo anterior, eu já expliquei para vocês. Havia um rapaz, que vocês vão ver lá quem é, tem foto e tudo no vídeo anterior, que recebeu uma revelação. Ele falou bem assim, o sábado é santo, o sábado é selo de Deus, Ellen White. Uai, tô sabendo disso não. E aí, meu filho, quando ele era influente, as pessoas começaram a ouvir que esse homem estava sendo ali um profeta naquela época. E estava falando que o sábado era santo, o sábado era selo de Deus. Ellen White falou bem assim, eu não posso perder essa boca. Eu sou a dona desta seita. Eu que sou mulher que tem visões. De repente ela foi para um canto lá, o anjo baixou. Não é que o anjo baixou e deu a visão para ela que o sábado é o selo de Deus? É. Aí o rapaz que estava falando, que agora eu não me recordo o nome, mas eu posso deixar escrito aqui para vocês. Eu falei no vídeo anterior. O rapaz, que era mais ou menos o profeta conhecido da época, perdeu a posição dele, ela recebeu de Deus, viu que o sábado era o selo de Deus, escreveu várias e várias, dezenas de vezes em todos os livros que o sábado é o selo de Deus. E aqui estamos, vários escravos da Igreja Adventista, obedecendo até hoje o que ela falou que viu, tá bom? Não é o sábado da Bíblia, não confunde não, porque Jesus nos trouxe novo mandamento e nova aliança. Mas não vamos sair do assunto, esse não é o assunto de hoje. Beleza. O Russell,
Charles Russell, alguma coisa assim, um nome em inglês, foi para o Testemunho de Jeová, leu a Bíblia do jeito dele, criou as regras dele e temos aí o Testemunho de Jeová. Povo trabalhador, não para de bater nas nossas portas e tentar colocar nas nossas cabeças aquelas caraminholas. Aliás, o Tiago, que falou agora para vocês nesses vídeos, ele é excelente, foi Testemunho de Jeová e ele tem vídeos excelentes. Se você tem dúvidas sobre Testemunhos de Jeová, eu vou deixar para vocês aqui a página, o perfil dele no Instagram. É imperdível, tá muito bom, um material incrível para você poder baixar, compartilhar e ajudar, quem sabe, uma alma que está aí perto de você. Primo, mais ou menos parentado da Ellen White, era o Joseph Smith, que fundou quem? Os Mormons. Ele recebeu um anjo também, que recebeu não sei o que esse anjo mandou não sei o que aí fez o livro de Mormons. Pois é, tudo conterrâneo, tudo farinha, ali da mesma época. Só que fake news e visões e uma direção de Deus não parou por aí. Não parou na seita, Testemunho de Jeová, Mormons e Adventistas. Até hoje nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Eu estou envergonhada. Eu estou. Adventistas podem até rir, mas eu estou envergonhada porque eu fui enganada pela adventista, pela mentirosa da Ellen White por 37 anos. Esta velha caduca de contos cadúculos e fábulas, né? Como diz, acho que é Efésios ou Gálatas, ela não me engana mais. Só que eu fiquei 37 anos lá porque eu nasci lá dentro, né? Minha mãe e minha avó nasceram lá dentro e eu acabei ficando nesse engodo tantos anos. Jesus me libertou. Pois bem, glória a Deus. Fui para outra igreja, frequentei, já peguei cargo, já peguei coral, peguei responsabilidade, comecei a trabalhar, porque um adventista, quando sai da igreja adventista, ele acha que ele tem que sair para uma outra igreja, começar a trabalhar, fazer um monte de serviço, ser santo, começar a correr atrás, fazer um monte de coisa, pegar um monte de cargo e participar de todas as reuniões da igreja. Tudo que a igreja manda fazer, você tem que fazer. Aí você fica absorvido, você saiu de uma seita, já cai num outro enredo, que você fala assim, meu Deus, não estou tendo tempo nem para respirar. Aí você se vê de novo preso num sistema religioso. Os sistemas religiosos são muito perigosos. E eu estou com vergonha, eu estou envergonhada do atual tempo, do povo evangélico aqui do Brasil. As pessoas saem de lá e me procuram aqui no WhatsApp do canal. E a primeira pergunta que todos fazem é: Lília, eu descobri a verdade, eu fui para a Bíblia, eu li Gálatas, eu li Hebreus, eu li Efésios, eu li Romanos, e o que é que eu faço? A igreja adventista não é verdadeira, para onde eu vou? É a pergunta que todo dia acontece aqui no canal, a pessoa desorientada, perdeu 30, 40, 50, 60 anos. Atendi mês passado uma irmã com 71 anos, tá? De dentro da adventista. E como dar solução para essa pessoa? Com a realidade das igrejas de hoje, eu ofereço qual igreja para elas frequentarem. Há igrejas ainda sinceras? Pouquíssimas. Há igrejas que são tradicionais e mantiveram-se dentro do evangelho puro e verdadeiro, só leem a Bíblia, faz o seu culto ali, em simplicidade, em devoção mesmo ao Senhor, oferece o seu culto e pronto, vai para casa. Agora, as tradicionais são assim. Então, procure uma igreja pequena, tradicional. Se você mora fora do Brasil, os irmãos de fora do Brasil falam que as igrejas são enormes, né? Amém. Se você gostou de lá do louvor, se é uma igreja, por exemplo, batista, tradicional, se você gostou de lá, se você se adaptou e ela é muito grande, saiba que você não vai entrar trabalhando, tendo um monte de cargos, mais ou menos você pode ter um lugar para cultuar. Agora, o restante das outras igrejas, o que temos visto na internet, o que temos visto aqui no Brasil, como que está a bagunça generalizada, como nós crentes, como falar em línguas estranhas, como os dons espirituais, como as orações têm sido motivo de chacota e de brincadeira. Os cristãos aqui do Brasil, evangélicos, viraram meme. E aí, quem não conhece a Bíblia acha que todos os cristãos são iguais àquilo ali. Acha que todo culto tem um monte de gente pulando até suar, caindo no chão, se jogando no chão de emoção. Numa igreja muito escura, com muita fumaça, todo mundo aos berros ao mesmo tempo, recebendo algo de Deus. Eu
não generalizo. Há muitos movimentos que estão acontecendo de avivamento em alguns lugares isolados. Sempre houveram, nenhuma novidade nisso. A novidade é você falar que só na sua igreja que tem. Você tem que ficar só naquele grupo, senão ali você não, fora dali você não recebe. Era assim que eu acreditava na igreja adventista, é assim que o Tiago acreditou no Testemunho de Jeová. Eu anotei aqui, fake news espirituais. Olhe, observe, fique atento. Se você for para uma igreja que o seu pastor não tem um pastor acima dele, corre, porque eu já participei de 2, agora mesmo aqui na cidade. Maior decepção da minha vida. As 2 últimas maiores decepções da minha vida foram aqui. O pastor não tem um pastor acima dele, ele que manda, ele que desmanda, e a mulher que manda em mais do que tudo do que eles. E outra, muito detalhe, geralmente um pastor assim que cuida sozinho da igreja, faz as próprias regras, não tem uma convenção que o orienta, ele não é de uma associação organizada nenhuma, então as regras é ele que dita. Geralmente ele é de uma geração mais fitness e ele tira muita foto na academia, ele mostra os músculos toda vez que vai na academia. Ainda que ele não seja assíduo na academia, quando ele vai, ele posta foto. Só um detalhe para você, tá bom? Porque eu já passei por isso, eu não quero que você sofra também não. Dá uma olhadinha quando você entrar na igreja, quem é o pastor? Quem está acima dele? É só o pai dele ou um tio dele que é consagrado, um homem de Deus? E aí, as regras são o quê? E se ele falar que a glória de Deus vai descer ali e não descer? Ele vai se envergonhar ou ele vai falar, olha só, eu falei que Deus ia descer aqui, mas não desceu. Eu falei que ia acontecer isso aqui, não aconteceu. Vou me humilhar, nós vamos orar mais, vamos ficar quietinho. Não, nunca assume que não foi Deus que falou. Ele só inventa uma outra movimentação e todo mundo cai pulando de novo naquela outra movimentação, que também não foi de Deus. Por exemplo, eu saí de uma igreja daqui, fiquei 2 anos e meio aqui. Eu já contei essa história, vou deixar o link aqui dessa história. Para esse vídeo de hoje não ficar grande, que eu ia grudar esse vídeo aqui, mas ele tem 28 minutos. Eu falei para vocês no ano passado sobre como os pastores da graça estão despreparados, péssimos, pessimamente despreparados para receber quem sai de uma seita igual nós. Nós que saímos de uma seita precisamos de um pastor super bom de Bíblia. É o português claro, tá, gente? A minha simplicidade. Um homem que sabe Bíblia, que leia a Bíblia desde cedo, que sabe orientar. Se eu não tivesse sido orientada pelo pastor Carlos, que eu falo em todos os vídeos, naquela época ele era um homem super consagrado e ele é muito bom na Bíblia, ele é um excelente professor teológico. Se não fosse o pastor Carlos do meu lado, e Deus é muito bom e misericordioso, eu não ia sair do Adventista nunca. Eu ia ficar rodando naqueles textos ali, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O joio e o trigo estão sendo separados. Você não quer buscar santidade o suficiente para obedecer às regras da igreja. Que é santidade, arrependimento, choro, ranger de dente o tempo todo. Você não sabe ser liderado. Outra coisinha também que acontece nessas igrejas fake news modernas, hein? Não são só seitas velhas que estão cheias de ideia, não. Olha mais um. Eles nunca erram. Por mais que eles prometeram que ia acontecer algum fato ali, não aconteceu, eles prometem que vai acontecer um outro. Eles dizem que receberam um ajuste, Deus está ajustando, aquilo não era um erro. Eles não erram nunca, essas novas igrejas. É porque Deus agora revelou uma nova realidade e uma nova direção. Entendeu como é que é? Eu saí de uma igreja, como eu estava contando, e fui para outra. A outra era assim, o slogan dela está escrito na porta. Se a religiosidade te feriu, venha frequentar conosco. E aí eu fui para lá, porque eu já conheci o pastor, que ele tinha sido da mesma igreja de onde eu estava. E ele parecia ser um homem de oração, um pastor de oração e tal, que Deus abençoe ele. Fui para lá com esse slogan, se a religiosidade te feriu, venha para cá. E aí eu cheguei lá, todo culto, ele oferecia paternidade. Paternidade. Você é filho, você é filho. Filhão, como é que você está? Filhão, filho, paternidade. Eu sou seu pai. Filho, cuidado. Cuidado. Pai bondoso nós temos um, que é Deus. Só Ele é bom. Depois, aqui na Terra, alguns de nós podemos ter o privilégio de ter um bom pai. Líder espiritual não é seu pai, não. O seu pai é Deus. Se no seu
na sua terra, na sua realidade, o seu pai falhou, não te orientou, não te educou, nem te deu importância, como no meu caso, cuidado, o pai que você busca, suas orientações. Busque só a Deus, porque Deus e a palavra vai te revelar por que você está tão ruim, mal direcionado. Porque eu estava numa seita totalmente errada, mal direcionada, e não buscava a Deus. Eu buscava os escritos e os cargos que eu tinha lá na igreja até aqui. Mente ocupada com as coisas que a igreja está mandando se fazer sem parar, não conseguia ler a Bíblia. Fui liberta para a honra e glória de Deus. As novas seitas também ocupam sua mente e te prometem paternidade. Se você está aborrecida com seu pai, ou se você nem teve apoio de pai igual eu, assim, um pai presente, você vai por tudo. E você mergulha em tudo que ele está recebendo direto de Deus, são novas revelações. Em 1800, Guilherme Miller teve uma revelação de... já falei para vocês em outros vídeos, vou repetir rapidinho. Ele fez as contas, ele contou o ano 457 depois de Cristo, e leu Joel, fez as contas com Daniel, que cita 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Ele juntou essas datas, deu 1844, então ele marcou para 1843, em setembro, deu errado. Foi fazer as contas de novo, aí já juntou Ellen White, o povinho todo, e ali se deu. Uma coisa muito importante. Quando eles prometem que a glória de Deus vai descer, que Deus desceria, que Deus salvaria só aquele grupo que aceitou aquela mensagem, quando eles prometem isso e não aconteceu, muitos foram embora, adoeceram, depressivos, se suicidaram, pais mataram suas famílias. Temos os vídeos aqui do Para Que Possamos, PDF, de tudo que você tiver dúvida, eu já falei várias vezes, tem vários vídeos falando sobre esses assuntos, jornais da época, documentação original. Pais mataram suas famílias e se suicidaram. Muitas coisas terríveis aconteceram nesses grandes desapontamentos que os pastores prometem que estão tendo uma luz. Toda seita começa assim. Eu estou tendo uma luz. E aí, se essa luz errou, em vez de eles abaixarem a cabeça e falar, a gente errou. E vocês que venderam suas fazendas, suas casas, seu carro, você vai morar onde? Vai dormir aonde? Queria nem saber. Por isso, muitos se mataram e foram para o hospício. Os anos se passaram. De 1800 para cá, nós já temos 180 anos de igreja adventista mentindo. Testemunho de Jeová mentindo e criando novas seitas. Criando novas regras. As seitas, o líder nunca admite que errou. Ele fala só que está tendo um novo direcionamento de Deus. Então, eu ia te contar. A igreja que eu estava, eu saí. Quando eu sair, eu vou contar nesse vídeo que eu deixei aqui, já está aqui embaixo, esse vídeo tem mais 20 minutos, por isso que eu não vou grudar nesse, vou deixar um vídeo independente, o link vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Assista, eu estou falando dos pastores do ano passado já, tá? Vou repetir que eu falei lá naquele vídeo uma parte. Eu saí dessa igreja, que o pastor estava assim, assim, assim. Achei que eu não estava tendo apoio nenhum dele, estava com a célula, com um monte de jovens na minha casa, sem apoio nenhum, nem suporte espiritual de ninguém. E eu saí dessa igreja dele depois de dois anos e meio, pedi, para que ele orasse por nós, saímos em paz. Fomos para outra igreja de um outro pastor que prometeu paternidade. E ali nós ficamos alguns meses. Eu via toda aquela movimentação que estava acontecendo ali, eu não sentia nada. Eu ficava assim, falando. Como eu sou miserável, como eu sou pecadora. E eu sou mesmo, tá, gente? O apóstolo Paulo falou que ele era o maior pecador de todos, então eu sou a segunda. Sou pecadora, sou falha, sou uma miserável pecadora, remida e coberta pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo cobriu a todos nós, a todo aquele que nele crê. Então eu não tenho que ser perfeita, eu sou pecadora. Mas eu estava ali naquele movimento, vi até pessoas amadas por mim, pulando num movimento só, e tanta gente numa emoção, e eu voltava para casa vazia. Parei de frequentar lá, e ficamos alguns meses em casa, e eu e Elton não conseguimos ficar em casa, voltamos para essa igreja lá. Quando a gente voltou, um ano depois, o pastor falou comigo assim, eu sabia que vocês iam voltar, eu orei, botei meu joelho no chão, porque aqui tem homem de Deus. E Deus revela, Deus fala tudo comigo. Eu sabia que vocês iam voltar quebrado, arrebentado. Pastor, e que aconteceu isso assim na família? Eu sabia que Deus ia trazer vocês de volta quebradinho.
quebradinho, quebradinho. Aí sabe o que eu e o Elton fizemos? Pedimos perdão para ele por termos saído, sim, ter ficado 1 ano fora. Frequentei 2 meses, me senti mais vazia do que 1 ano que eu tinha passado lá. Estou em casa, orando, buscando o Senhor. Estou no monte com Elton, orando, lendo a palavra, em comunhão com Deus. Eu e Elton oramos 3 vezes ao dia juntos, fora a nossa comunhão, durante o dia. Estou fazendo uma sopa. Estou fazendo uma canjiquinha e servindo pessoas que apareceram para mim servir e ajudar. Estou ofertando para pessoas que estão precisando, necessitadas. Estou dando carona, estou ajudando pessoas que estão aparecendo para a gente ofertar. Isso fica como nosso dízimo, porque a gente não está frequentando esses meses igreja, não. E quem está frequentando está sob o domínio de pessoas que estão manipulando e dizendo assim: Deus me revelou uma nova direção. Espere o tempo e veja o que Deus vai falar no seu coração. Vai para o quarto, fecha a porta e ora. Esse pastor terminou dizendo para mim o seguinte, que ia ter... É assim, tem uma direção de Deus, que a igreja dele é dividida em células. Aí o outro quer montar e fazer cultos em casas dos irmãos semanais, só que não pode botar o nome das células, senão fica igual o nome da outra, e tem que ser uma revelação de Deus, né? Ele que tem que ter revelação, aí eles põem o nome da célula de um outro nome, e dá tudo no mesmo. É um culto onde as famílias da igreja se reúnem em pequenos grupos durante a semana para que o pastor tire fotos, faça chamada, tenha o registro semanal de todos que estão ali nas células. Quem faltou, ele já dá uma ligada para controlar você, para ver se você é membro, se você está participando da célula e se ele tem o controle sobre a sua vida, sobre a sua mente, porque ele não tem como controlar 300 pessoas. Aí ele divide em células. É tudo célula, não existe outro nome, não precisa receber revelação do céu nenhuma. Não, é tudo célula, tá bom? Essa célula foi criada aí por um sistema antigo de uma outra igreja, que depois eu posso contar essa história para vocês. Desde quando veio essa ideia celular de dividir as igrejas, né? Então, gente, eu ia terminar esse vídeo com o vídeo da praia, mas eu vou colocar para vocês, né, na sequência desse aqui, para não ficar muito grande, que o Senhor te abençoe, te dê discernimento. Eu peço orações para vocês, porque depois do que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos e o que atingiu diretamente o nosso coração, eu e o Elton não estamos com vontade de frequentar agora nenhuma igreja, porque as igrejas que a gente viu agora, por último, que a gente esteve, que a gente está vendo o que está acontecendo, estão nos decepcionando tanto como mundo evangélico, como amor cristão, como amor ao próximo, como os mandamentos que Jesus deixou, que são simples, básicos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se entregar, amar, atender o WhatsApp, falar com pessoas que você nunca viu na vida, chorar com elas, mandar áudios, conversar, fazer uma sopinha, ajudar, estender, dar uma carona, ajudar. Isso tudo são obras que não vai te levar para o céu. Nenhuma obra que eu fiz a minha vida inteira vai me levar para o céu. Só que a comunhão com o meu Deus, estar atento ao que Ele mandar eu fazer, o que eu posso ser útil para o reino de Deus, se eu posso dar um sorriso para alguém, se eu posso dar uma carona, se eu posso ajudar, se eu posso ler a Bíblia com alguém, se eu posso estudar a palavra do Senhor com alguém que pedir, sejamos úteis para a obra de Deus. E a cada dia mais, depois dessas grandes decepções que a gente está sentindo na pele, agora, neste momento, eu não oriento ninguém a frequentar nenhuma igreja sem uma direção de Deus agora, não. Então, adventista, você que está aqui comigo há 4 anos, já achou uma boa igreja, está frequentando, tem tantos irmãos que estão felizes, fico feliz. E por tantos irmãos não posso falar os nomes, né? Porque fica antiético. Mas tem irmãos que se adaptaram, tá ela e o esposo trabalhando na Igreja Assembleia de Deus. Tem gente lá da Flórida que já está liberta, tem gente na Flórida não, é Califórnia, Estados Unidos. Tem gente da Bahia mandando mensagem, tem gente do Nordeste, tem gente de São Paulo, muita gente de São Paulo sendo libertos, já até estão congregando, acharam um bom lugar para congregar. Fiquem só atentos aos pequenos sinais, tá bom? Se o líder começar com muita modinha, com muita foto no Instagram, com muita coisa que Deus está dando um direcionamento e é só para ele, gente, sai fora disso, sabe por quê?
Eu estou com 51 anos, me tratando psicologicamente por ter ficado 37 numa seita enganada e perdido todas as minhas carreiras e trabalho e tantas coisas que eu joguei fora. Eu tenho rapazes aqui que hoje já são homens casados com filhos que perderam a carreira do futebol. Quando eram novinhos, eram excelentes jogadores, tiveram oportunidades de grandes times e largaram tudo pelo adventismo. Eu tenho histórias horrendas que vocês não seriam capazes de suportar. Mas Deus me deu essa capacidade de ouvir a todos, acolher a todos e orar por todos vocês. Falando em oração, quero pedir oração para o cunhado da minha melhor amiga, a Adriana. Ele está com aquela doença, né, numa fase terminal, e que o Senhor dê a melhor direção para toda aquela família, para os filhos, para minha amiga Adriana, que ela tenha força, que ela seja luz, seja iluminada pelo Espírito Santo de Deus, para que ela seja consolo, conforto, palavras sábias, que ela tenha palavras de sabedoria para ajudar a família dela neste momento tão difícil da família. E também na minha família, eu tive uma notícia muito triste ontem, e aí, por eles todos serem adventistas, eu não quero me meter nessa situação, mas eu fiquei muito triste com o desfecho de uma história que eu fiquei sabendo ontem. Eu peço que vocês orem por nós. Nós estamos aqui ajudando tanta gente saindo do adventismo, e às vezes o nosso coração está precisando de oração, de ajuda, de apoio, da sua intercessão, tá bom? Esse vídeo foi para falar sobre seitas. O próximo vídeo eu estou falando do que os pastores da graça estão falhando terrivelmente. Não percam esse vídeo que eu já falei no ano passado, agora eu só estou reiterando, porque eu já falei isso tem um tempo e está acontecendo, sabe? Assim, radicalmente está acontecendo neste momento, nesse dia. Então eu não posso calar minha boca e deixar de falar. Fica aqui então na descrição o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor. No final desse vídeo eu quero mandar um beijo para Samile, que é uma criança especial, vocês já conheceram. Ela é especial porque ela é linda e ela ora, e ela é uma serva do Senhor que ora por mim, e quando eu não faço vídeos ela fica triste. Essa semana eu mandei um videozinho só para ela. Então, Samília, não fica triste, estou de volta, estou fazendo vídeos em menos quantidade, até titia Lília sarar. Jesus está me sarando, eu estou cheia de bênçãos ao meu redor. Eu e meu marido temos sido muito abençoados. E todo dia Deus está nos curando. É dia a dia. E que Deus te abençoe. Não caia em uma seita, porque o resultado e o final e as consequências e sequelas na sua vida, no seu casamento e na sua família são, às vezes, irreparáveis. As sequelas são terríveis. Saia fora de uma seita. Aceite só Jesus. Respira fundo, ora e pergunte a Deus o que Ele quer para você e aonde você deve frequentar. Fuja de todas as seitas. Todas te prejudicarão, te deixarão pior e doentes. Eu estou dando um tempo de seitas. Não quero mais pisar em nenhuma. Que o Senhor me livre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Irmãos, sigam a página e o perfil do Instagram do irmão Tiago. Prisões Invisíveis é o nome da página dele, de onde nós extraímos alguns vídeos para confeccionar o vídeo de hoje. O que é uma seita é a parte 1 desses vídeos. Ele fez uma série de 1 a 5 vídeos explicando detalhadamente como vive uma pessoa dentro de uma seita, como a seita faz você pensar, como a seita faz você agir, e ele explicou detalhadamente, além de outros vídeos muito bons. A Armadilha da Perfeição, já assisti todos, não deixem de seguir. Se vocês quiserem, deem um pulinho lá na página no Instagram, Prisões Invisíveis, e se vocês quiserem citar, podem deixar escrito lá. Eu vim pelo canal da irmã Lilian Chamada por Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todas as seitas antigas e as novas que estão sendo criadas agora também. Deus te livre, em nome de Jesus. Toda seita vive de uma engrenagem poderosa. Prometer o impossível, gerar urgência e exigir sacrifício. O céu, o paraíso, a transformação final, o fim do mundo, tudo parece perto. Mas o que acontece quando a promessa falha?
Ela não apenas falha, ela fere, cansa, destrói e muitas vezes aprisiona ainda mais. O ciclo é sempre o mesmo. Primeiro, uma promessa grandiosa. O fim está próximo, a terra vai ser renovada, você verá a glória, se for fiel. Depois vem a criação de urgência. Falta pouco, esse é o último chamado. Em seguida, a exigência de obediência extrema. Rompa laços, doe tudo, sacrifique sua juventude, seus planos, sua autonomia. E depois a promessa falha, nada acontece. Mas a culpa não é da liderança, é sua. Você entendeu errado. Foi um teste, era simbólico. Para muitos, isso aumenta o controle. Eles se agarram ainda mais ao grupo com medo de perder tudo. Mas para outros, isso quebra a mente, a fé e, às vezes, a vida. Vamos a alguns exemplos. Heaven's Gate, uma seita americana que dizia que uma nave salvaria os escolhidos. Resultado, 39 mortos num suicídio coletivo. Igreja da Unificação, os Moonies. Profecias falharam, falsas esperanças alimentadas por décadas. Muitos perderam tudo o que tinham. Davidianos, fim do mundo anunciado por David Koresh. Terminou em massacre. Testemunhas de Jeová anunciaram o Armagedon para 1914, 25, 75. Famílias venderam tudo, pessoas abandonaram carreiras, estudos, planos. Alguns se frustraram e se calaram. Outros nunca se recuperaram. Movimento Adventista, 1844 e o grande desapontamento. Milhares esperaram o fim do mundo e ele não veio. Relatos históricos mostram famílias destruídas, pessoas que tiraram a própria vida. O abalo foi tão grande que precisaram criar novas doutrinas para reexplicar o fracasso. O padrão é sempre o mesmo: promessa, decepção, explicação mágica e novo controle. Mas por trás disso tem algo mais cruel. Gente que nunca mais conseguiu confiar. Gente que adoeceu emocionalmente. Gente que perdeu tudo e não teve a quem recorrer. Falsa profecia não é só erro doutrinário. É uma arma que quebra famílias, identidades e vidas. E quando o grupo erra, quem sofre é você. Mas eles nunca se desculpam. Nunca admitem. Só trocam as palavras, ajustam a explicação e seguem no controle. E você segue tentando provar que ainda vale a pena, mesmo com o coração cheio, repleto de dúvidas. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como uma seita não precisa de cela nem algema. Ela aprisiona pelo medo, pela rotina, pela culpa e você nem percebe. Curte, compartilha, salva e envie para quem já cansou de esperar o fim e só quer encontrar um recomeço.